Essa ideia eu acho que é uma ideia muito positiva de ser adotada para a vida, justamente porque ela traz à tona algo que é libertador, né? No sentido de que, às vezes, a gente pode estar simplesmente nos autoflagelando de uma forma inútil por estar criando cenários na nossa cabeça que são cenários que não correspondem à realidade e que muitas vezes eles fogem do nosso controle. Né? Quando a gente pega referências, por exemplo, do estoicismo, né? Que traz que talvez um dos segredos da felicidade esteja realmente em separar aquilo que se pode controlar daquilo que não se pode controlar, para que se gaste energia somente com aquilo que está no nosso controle, e a gente traz isso para a vida prática, muita parte das vezes, enfim, em grande parte das vezes, a gente está buscando uma maximização do bem-estar quando a gente faz isso. Porque quando a gente para observar e para entender que no fundo, as coisas são o que são, né? E a gente só sofre por imaginar que elas poderiam ser diferentes. Essa leitura, ela não é uma leitura simplesmente poética, né? De trazer ali uma ideia de que nós não temos nenhum grau de responsabilidade ou que nós não devemos sofrer por algo. A gente sabe o quanto o sofrimento, desde que ele possua sentido, o quanto que ele é importante, né, para o ser humano, para toda essa dinâmica de construção do eu. Isso é extremamente importante. Mas por muitas vezes, né, o outro lado também acontece, né? Então, quando a gente está alimentando pensamentos que geram um sofrimento sem um propósito, a gente está simplesmente nos autoflagelando por algo que, além de fugir do nosso controle, ainda muitas vezes, né, é algo que de alguma forma poderia ser evitado. Então, existe uma referência que eu acho bem interessante, né, que diz que existem dois lobos, né, um extremamente agressivo e o outro extremamente carinhoso, né? E aí o questionamento vem, né? Qual lobo que sobrevive, né? Aquele que você alimenta. Essa ideia de que muitas vezes nós alimentamos pensamentos ruins, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, muitas vezes tem um fundo de verdade. É claro que nem sempre isso está no nosso controle, né? Nem sempre nós estamos totalmente no controle daqueles pensamentos que cerceiam a nossa consciência. Mas em algum nível, quando a gente permite que algum tipo de sofrimento se estenda, porque nós ficamos ali muitas vezes remoendo pensamentos, olhando para o passado e se perguntando o porquê aconteceu, sentindo uma culpa constante por algo que já passou, em que os contextos eram diferentes, as circunstâncias eram diferentes. Essa sensação, muitas vezes, ela é uma sensação não só extremamente ruim e sofrida, mas que a algum nível, talvez, e simplesmente talvez, possa ser evitada se a gente trouxer para nós esse entendimento, né? De que a gente só sofre por imaginar que as coisas poderiam ser diferentes, né? E às vezes essa compreensão, como eu sempre digo, né, não é tão simples às vezes como é vendido, mas eu acredito que de alguma maneira é possível, né? Então, às vezes, a gente ter essa disciplina, nossa, disciplina talvez não seja a melhor palavra, né? Mas a gente ter esse objetivo de estar constantemente exercitando, né? Esses exercícios mentais ali de poupar-nos de sofrimento sem propósito, é uma forma de algum jeito de maximizar nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Então, por mais que talvez isso pareça de alguma forma muito abstrato ou como um simples conteúdo raso de um livro de autoajuda, mas talvez possa fazer sentido em um cenário em que muitas vezes nós perpetuamos pensamentos
que fazem sobreviver um constante sofrimento.